Olá, esta é então a terceira lição introdutória à ética. O objeto da videoaula de hoje é a origem da moral. Nas duas primeiras videoaulas vimos que as palavras ética e moral podem ser usadas como sinônimas, mas também que no contexto de um estudo filosófico científico é importante estipular um significado especial para a palavra ética com uma reflexão filosófica sobre a moral. Vimos alguns problemas filosóficos no tratamento da questão moral, por exemplo, na videoaula anterior, se é possível a ação livre. Hoje, então, discutiremos o que é a moralidade. Vimos que a moral pode ter o sentido equivalente à ética, mas pode significar também valores subjetivos, pode significar algo muito diferente da própria ética. Em especial, vimos que alguns pensadores defendem que a moral tem a ver com o ponto de vista da obrigação, isto é, dos deveres que temos uns para com os outros. Mas este não é o único sentido da palavra moral. Existem hoje muitos estudos científicos interessantes sobre a origem e desenvolvimento da moralidade. Em especial, encontramos, por exemplo, vários estudos da sociobiologia, da antropologia, em especial a etnografia, que tratam a moralidade como se ela tivesse surgido há milhares de anos atrás, eventualmente com a própria espécie Homo sapiens, há mais de 200 mil anos, e que, de uma perspectiva, então, evolucionista, pode ser explicada descritivamente. Isso significa, basicamente, que os grupos humanos e de outras espécies, também não humanos, como, por exemplo, os primatas superiores, teriam uma chance evolutiva maior se no seu interior, nas suas tribos, nos seus grupos, digamos, tivessem mais indivíduos agindo de forma altruísta, quer dizer, pelo bem dos outros, em especial pelo bem do grupo, chegando até mesmo a sacrificar a própria vida pelo bem da tribo. Esta forma de compreender cientificamente, de uma perspectiva evolucionista, a moral, define a moral como sendo sinônimo de comportamento altruísta. São estudos interessantes, o próprio Charles Darwin inaugurou esse tipo de investigação e trataremos mais adiante numa videoaula especial sobre o que ele disse sobre a origem e desenvolvimento da moralidade. Entretanto, convém aqui lembrar, nas duas primeiras videoaulas nós insistimos nesse ponto, quer dizer, a ética enquanto reflexão, investigação sobre a moralidade, ela não pode ser confundida com estudos empíricos, científicos sobre a moral. Uma forma de percebermos claramente isso é hoje fazendo uma série de reflexões sobre se de fato a moral pode ser identificada com um tipo especial de conhecimento, a saber, o comportamento altruísta. Quer dizer, quando nós fazemos o bem para as outras pessoas de forma desinteressada e pelo bem delas. Uma maneira de perceber que há problemas nessa forma de compreensão da moralidade é, por exemplo, nos perguntarmos como faz certo tipo de teoria ética, por exemplo, o egoísmo ético, por que deveríamos agir em função do bem-estar das outras pessoas? Por que não agirmos sempre de forma autointeressada, pensando na maximização do nosso próprio bem-estar? Bem, eu não estou defendendo essa perspectiva, mas essa é uma perspectiva defendida recentemente em vários livros, por exemplo, que tratam até o egoísmo como uma forma de virtude. Então, uma reflexão filosófica sobre a moralidade consiste, por exemplo, em questionar os estudos científicos que pressupõem uma certa compreensão da moralidade de uma forma um pouco crítica.
Um outro exemplo pode ser observado num estudo científico que procura descrever o desenvolvimento moral das pessoas, começando com quando nós somos bebês, né, numa fase inicial, até atingirmos uma espécie de maturidade moral. Claro, isso é um estudo psicológico do desenvolvimento moral, assim como poderíamos fazer do desenvolvimento científico. Como vocês podem observar neste quadro, nós temos aqui claramente, né, um estudo inicialmente feito por Piaget e depois complementado por Colbert, onde aparecem 4 diferentes estágios de desenvolvimento. Um primeiro estágio, chamado pré-moral, até os 4, 5 anos, né, um estado de anomia, de ausência de regras, onde as crianças desconhecem infrações, sanções, regras e fazem o que é determinado pelos pais. Num segundo estágio, chamado de heteronomia, né, a criança começa a adquirir uma noção rudimentar de regras, mas a norma ainda é vista como sendo imutável. Num terceiro estágio, na pré-adolescência, na adolescência, é chamado de semi-autonomia, né, o jovem vai adquirindo uma capacidade de generalizar regras, mas ainda não as percebe, senão como imposições e, claro, sujeitas a certas modificações, embora não de forma consciente. Até então termos um último estágio, estágio de autonomia, onde a pessoa adulta descobre que é possível mudar as normas, as regras, que elas não têm valor autoritário, de imposição, mas o que vale é a cooperação e a reciprocidade universais. Bem, esta forma de descrever o desenvolvimento moral é interessantíssima. O Colbert desenvolveu em estágios mais sofisticados, mas parece pressupor, filosoficamente, que nós vamos em direção a uma moral universal, né, quando nós nos tornamos adultos. Bem, uma discussão ética filosófica importante que questiona isso tem a ver com a defesa que algumas perspectivas normativas fazem do particularismo moral, né? O que é o particularismo moral? É a negação de que existam princípios universais de conduta que justificam, então, as nossas regras, né? A ética de virtudes, mais recentemente, a própria ética do cuidado, de uma perspectiva feminista ou não, defendem que não há princípios morais universais. Nós estudaremos mais adiante a ética de virtudes, bem como a ética do cuidado feminista, né? E voltaremos a esse ponto. Bem, o que eu estou, por enquanto, chamando a atenção é pura e simplesmente para esse fato que nós não podemos pressupor, sem mais, né, como se fosse um estudo científico neutro, que exista uma moral universal, né? Talvez ela não exista, talvez ela seja específica, por exemplo, de uma certa cultura eurocêntrica, ocidental, que acredita em princípios universais, né? Bom, isso imediatamente, então, coloca um problema ético, né, importante, é dizer, existem valores universais ou não? Será que os diferentes costumes, os diferentes sentimentos morais, as virtudes, não são relativas a um certo agrupamento moral, né? Essa perspectiva, então, metaética, chamada relativismo, né, diz que o critério da correção de uma ação é sempre relativo a um sujeito, a um grupo, a uma sociedade, e que não há uma moral universal. Vocês estão observando aí um membro de uma tribo amazônica chamada Pirahã, né? É um povo, né, nós chamaríamos também pré-colombiano, que tem uma moral específica, muito diferente das morais predominantes. Então, uma forma de levantarmos um questionamento sobre a validade dos estudos científicos que pressupõem uma moral universal, ou que dizem que o comportamento moral é eminentemente altruísta, é nós confrontarmos a moral primeva, né, de, por exemplo, dos Pirahã, dos Guaranis, dos Incas, etc., né, com os chamados grandes sistemas morais.
Os Pirahã, por exemplo, eles não praticam a monogamia, né? É um costume diferente, por exemplo, dos costumes que são aceitos nas grandes religiões monoteístas, em especial, por exemplo, na moral cristã, né? Então, se nós agora confrontarmos, digamos, né, o conjunto de sistemas morais que existem e que coexistem hoje, só no Brasil, né, de povos originários, como por exemplo os Pirahã, com os valores que são sustentados por uma moral cristã, né, nós perceberemos que talvez não exista um critério moral universal, né, que se pretenda neutro, imparcial, científico, né? Bom, eu voltarei na próxima videoaula a confrontar um pouco, né, a ideia de uma moral primeva, né, dizer, aquele tipo de moralidade que teria surgido há milhares de anos atrás, ou que ainda é praticada por alguns agrupamentos humanos, né, basicamente que continuam num modo de vida de caçadores e coletores, com grandes sistemas morais que surgiram com as grandes religiões, né? Não apenas as monoteístas, mas, por exemplo, com certas filosofias, com certas religiões, aqui entre aspas, asiáticas, por exemplo, o budismo, né? Ou até mesmo sistemas de pensamento como o confucionismo. Exatamente porque é um problema ético, né? O relativismo ou não subjacente a certas pesquisas científicas. Bom, para aprofundar um pouco esse tema, eu gostaria então só de mencionar também que o problema, né, que temos aqui presente é o problema da normatividade, né? Quer dizer, aparentemente há uma distinção entre fatos e valores, né? Fatos são aquilo que é descrito pela ciência, né, que as ciências observam, estabelecem procedimentos de análise, criam hipóteses, testam, né? E se for confirmado, então generalizam como leis científicas, mas que desses fatos, por exemplo, da pura e simples constatação de que há vários sistemas morais no mundo, disso não se segue aparentemente, né? Nem particularismo, nem relativismo e etc. Né? Então há uma diferença entre um tipo de relativismo descritivo e um relativismo normativo. Bom, por que pode não ser assim? Porque, eventualmente, entre todos os sistemas morais existentes, pode existir algum valor, algum princípio moral comum a todos, né? Vamos, só para fins de ilustração, dizer que talvez em muitos sistemas morais exista alguma forma rudimentar da regra de ouro, né? Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que lhe fizesse, ou faça aos outros aquilo que você gostaria que lhe fizesse. Bom, esse problema da normatividade a gente vai estudar bastante durante essas videoaulas, né? Bom, para encerrar a videoaula de hoje, então, eu só gostaria de propor o seguinte: ao invés de nos comprometermos com uma definição de moral mais substantiva, por exemplo, como sinônimo de comportamento altruísta, é interessante a gente trabalhar de uma perspectiva um pouco formal, por enquanto, e apresentar uma definição não da moral, como se existisse a moral eterna, imutável, válida para todos os agrupamentos humanos, em todas as circunstâncias históricas e social, etc. Né? O que nós podemos, por enquanto, trabalhar, e faremos isso, né, nessas videoaulas, é uma definição de moral como sendo um sistema normativo, né, livre, valorativo livre, né, que é, por exemplo, o caso de uma moral Pirahã versus uma moral cristã, ou uma moral budista versus uma moral comunista, né? Bem, por isso, então, vamos guardar aqui uma definição de moralidade nos seguintes termos, né? A moral seria, então, nesse sentido puramente formal, né, um conjunto de crenças, de valores, de sentimentos, de costumes, né, de um certo agrupamento humano, né, que estabeleceriam como corretas determinadas ações ou como incorretas
e a partir disso responsabilizaria os agentes por terem cometido essas ações. Então, se são ações consideradas incorretas, né, haveria uma espécie de condenação, mesmo que fosse por sentimentos morais, como vergonha, né, culpa, remorso, etc. Mas se são ações que são praticadas, aprovadas, né, por esse agrupamento, elas seriam louvadas, seriam recompensadas, etc. Né? Bem, então aqui o escopo da particularidade da universalidade fica aberto. O que nós temos é simplesmente uma definição de uma moral, tá? Sem nos comprometermos nem no sentido de afirmar, nem negar a existência de uma única moral. Tá? Esse instrumento permitirá a gente discutir, né, se é possível nós aceitarmos um certo pluralismo moral, tá, sem cairmos num relativismo radical. Né? Essa é a principal intenção da introdução desse conceito de moral formal que investigaremos, né, um pouco mais na próxima videoaula, tratando dos grandes sistemas morais, o seu surgimento, desenvolvimento e a eventualidade de ter ou não algum valor, algum princípio comum entre eles. Até lá!